Olá, eu sou Giovana dos Santos Paiva, do 7º ano A. Olá, meu nome é Ana Clara Faleiros de Oliveira Salles, do 7º ano A. Hoje abordaremos o tema Os impactos da pandemia no Brasil. Impactos sociais, econômicos, culturais e políticos da pandemia. A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias, partindo-se da perspectiva teórica de que as enfermidades são fenômenos a um só tempo biológico e sociais, construído historicamente mediante complexos processos de negociação, disputas e produções de consensos. O objetivo das atividades desse eixo envolve compreender e responder parcialmente aos desafios colocados pela pandemia, organizando uma rede de pesquisadores do campo das ciências sociais e humanidades visando a investigação, respostas e capacitação com estratégias para o enfrentamento do Covid-19 no Brasil. Como a pandemia bagunçou a economia brasileira em 2022? A princípio, a indústria foi a mais prejudicada, pois houve uma redução brusca de demanda para paralisação da produção. Como a política de incentivo fiscal e preservação do emprego criadas pelo governo federal beneficiam-se a indústria e o comércio de bens, como a gente pôde ver ao gráfico abaixo. O varejo atingiu níveis muito maiores do que a pré-pandemia e deve cair quando houver segurança para consumir serviços, afirma Juan Jense, economista e sócio da 4E Consultoria. Conforme a economia se normalizar, haverá uma queda inicial do comércio e altas mais rigorosas dos serviços. Consumo. Além do auxílio emergencial, que despejou sozinho mais de 300 bilhões na economia, houve a permissão de saque do FGTS emergencial, que tentou recompor as perdas de renda da população com a pandemia. Pelos cálculos da 4E Consultoria, ainda haverá queda da massa efetiva de renda da ordem de 4,9% em relação ao ano passado. Para famílias mais pobres, o auxílio emergencial triplica a renda e valeu para intensificar compras no mercado. Por exemplo, para quem ganha um pouco mais, a flexibilização da circulação ajudou a aumentar a renda, afirma Art. Inflação. Descompasso entre oferta e demanda. A desvalorização do real e a retomada econômica da China resultaram em uma combinação perversa para a inflação em 2020. Os analistas consultados pelo relatório Focus do Banco Central estimam que o índice de preços ao consumidor amplo vai encerrar 2020 acima do centro da meta do governo, de 4%. Vários setores ficaram com uma oferta desbalanceada e com pouca capacidade de responder de forma rápida a uma volta de demanda, afirma o sócio-economista da Kairos Capital, André Lois. Nesse cenário de descompasso, somaram-se ainda a desvalorização do real e a pressão de custos das matérias-primas, influenciadas pelo mercado doméstico e também por uma demanda crescente da China. A retomada da China foi robusta e provocou uma mini bolha nos preços de commodities, afirma o CEO do fator Administração de Recursos, Paulo Gala. Mercado de trabalho. Mesmo com a medida de auxílio lançada pelo governo,
A taxa de desemprego veio renovando recordes de junho do país, à medida que os trabalhadores que perderam sua ocupação na pandemia passaram a buscar empregos após o relaxamento das medidas de restrições e redução do valor do auxílio emergencial. De acordo com o último dado oficial, o desemprego saltou 14,6% do terceiro trimestre, encerrado em setembro, afetando 14,1 milhões de brasileiros, com a perda de 11,3 milhões de postos de trabalho em 12 meses, com mais da metade da população em idade para trabalhar sem ocupação. Entre os trabalhadores com carteira assinada que ainda afirma o CEO do fator Administração de Recursos, Paulo Gala. Mercado de trabalho. Mesmo com a medida de auxílio lançada pelo governo, a taxa de desemprego veio renovando recordes de junho do país, à medida que os trabalhadores que perderam sua ocupação na pandemia passaram a buscar empregos após o relaxamento das medidas de restrições e redução do valor do auxílio emergencial. De acordo com o último dado oficial, o desemprego saltou 14,6% do terceiro trimestre, encerrado em setembro, afetando 14,1 milhões de brasileiros, com a perda de 11,3 milhões de postos de trabalho em 12 meses, com mais da metade da população em idade para trabalhar sem ocupação. Entre os trabalhadores com carteira assinada que conseguiram manter os empregos, quase 10 milhões tiveram redução de jornada e salário ou suspensão de trabalho. Em outubro, o país registrou o quarto mês seguido em que as contratações em carteiras assinadas superaram as demissões. Com a recuperação ainda tímida no mercado de trabalho, o rendimento médio do brasileiro correspondeu em outubro a 92,8% da renda média habitual, com os trabalhadores por conta própria sendo mais atingidos pela queda de renda em razão da natureza da atividade, mas dependendo de contato presencial e a retomada de uma rotina sem restrições, sem acesso. A decisão dos professores, o amor dos pais, o computador em casa e o sinal de internet permitiram que Pedro Manuel continuasse a aprender, apesar de estar longe da escola há 7 meses. Mas essa não é a realidade para todos os alunos da rede pública, que em geral não têm acesso facilitado à internet ou ao computador à disposição. Sem acesso à tecnologia, eles têm que ir na escola e trabalhar sozinhos, assinala Leolice Rodrigues da Silva, professor de História e ex-diretor do Centro de Ensino Fundamental 102 Norte, uma escola pública em Brasília que atende predominantemente os alunos de 11 a 15 anos. Em tempos de escolas sem aulas presenciais, Eunice Silva considera primordial o acesso à tecnologia e a conexão. Hoje ainda restam 10 alunos estudando exclusivamente com a apostila impressa, de total de 484 estudantes da unidade. O problema ainda não se soluciona apenas com equipamentos, já que muitos alunos não têm em casa. Haverá